Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, fazendo sequência da nossa primeira aula sobre a virtude da humildade, hoje vamos expor aquilo que chamamos de os graus da humildade. Vamos utilizar como base ainda o livro de Rodio Marin, Teologia da Perfeição Cristã, e ele segue sempre o que Santo Tomás de Aquino expõe na Suma Teológica. Os graus da humildade foram organizados por alguns santos. Alguns santos fizeram uma explicação sobre os graus da virtude da humildade, mas vamos utilizar como base somente os 12 graus de São Bento. São Bento, quando escreve a sua regra monástica, que também é muito recomendável que se leia. Claro que é um livro, é uma regra para a vida monástica, mas não é somente uma constituição falando o que se deve fazer como monge, não. É um livro de espiritualidade. É recomendável, sim, a todos para que leiam. Então, ele expõe no capítulo 7º da regra, esses 12 graus. Vamos expor a organização, não que São Bento faz, mas que São Tomás de Aquino expõe na Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino, ele coloca ao contrário, que os graus da humildade começam do último para o primeiro, segundo São Bento. Então, esses graus da humildade nos servem para quê? Não para medir fisicamente a nossa humildade, porque, por exemplo, quando vamos medir a quantidade de dinheiro que temos, por exemplo, hoje eu tenho 100 reais e eu faço alguma coisa, eu trabalho, e a outra semana eu tenho 500 reais, depois 1.000 reais, eu posso ver ali fisicamente, posso sentir que existe um crescimento. A humildade, como as demais virtudes, ela se verifica na vivência, sim? É na prática. Eu não consigo ver exatamente em que grau da humildade eu estou. Eu tenho que praticá-lo, simplesmente. Assim é a vida espiritual. Nós vamos praticando e assim Deus vai nos favorecendo, Deus vai nos ajudando com a sua graça, com as luzes do Espírito Santo, para que nós possamos crescer cada dia mais. Sim? Então, essa é uma pequena aclaração. Os graus da humildade é uma organização que se tem para poder nos direcionar o que devemos fazer, mas colocar em prática. Não é simplesmente para a gente ficar falando, eu estou em tal grau da humildade. Não. Eu tenho que buscar vivê-lo e Deus também vai dando sua graça para que possamos crescer. Porque na humildade não se cresce, se abaixa, né? Se rebaixa cada vez mais. Bom, vamos já expor, o tempo nos é breve, para expor tão grande excelência de doutrina de São Bento e de Santo Tomás de Aquino. Bom, Santo Tomás de Aquino, começando pela 12º grau, ele expõe como raiz e fundamento da humildade o temor de Deus e o recordar sempre os mandamentos. Para aqueles que não têm uma claridade sobre
a, a ligação que existe entre as virtudes e os dons do Espírito Santo, né? É bom saber disso, conforme vamos expondo as outras virtudes de Nossa Senhora, vamos também expondo os dons que está relacionado a cada virtude. Como eu dizia na aula passada, a humildade, ela está principalmente com relação a Deus, porque devemos prestar a Deus um culto de adoração. É Ele que é o Deus supremo. Nós somos somente criatura, somos nada perante Deus. Nós devemos render a Ele culto, porque Ele é o nosso Criador, o nosso Senhor, o soberano, a majestade infinita. Por isso a humildade nos leva, né, a viver o temor de Deus. Os dons do Espírito Santo todos já recebemos pelo batismo, e principalmente pela crisma, pela confirmação. Mas eles estão ali em potência, quer dizer, eles somente são ativados quando nós começamos a vivê-lo. Temos que entender, as virtudes é um esforço pessoal. Os dons do Espírito Santo já é a intervenção de Deus para viver aquela virtude. É muito complicado pelo tempo explicar isso, mas cada virtude ela tem um limite humano. Nós não conseguimos viver a virtude, qualquer virtude, nem a caridade, nem a fé, nem a esperança, a gente não consegue viver ela plenamente por nossa própria conta. Nós temos que nos esforçar o máximo possível, mas chega um ponto em que existe uma barreira, né? Na vida espiritual, quando a gente vai passar, quando fala Santa Teresa de Ávila fala de passar do terceiro para o quarto grau do castelo interior, sim, ali existe uma barreira. Por quê? Porque a pessoa, por mais que se esforce por si mesmo, não consegue mais crescer. Então tem que vir Deus e atuar com os seus dons, com o Espírito Santo atuando na vida da pessoa para que a pessoa possa seguir crescendo. Então, ao momento em que nós vivemos a humildade, Deus vem com o seu auxílio, o temor de Deus, o seu dom, para nos auxiliar a viver, né, com mais plenitude a humildade. Por isso a raiz e o fundamento da humildade é o temor de Deus, reconhecer, ter esse temor. E que significa isso? Obedecer os mandamentos. Ninguém pode amar a Deus se não obedece os mandamentos. Então ali, a humildade consiste em saber que eu tenho que render a Deus culto. Por isso que também a virtude da humildade está ligado com a virtude da religião. A virtude da religião é reconhecer, é dar a Deus o que Ele merece. E a humildade que nos faz reconhecer Ele como o que merece tudo. Então, cada vez mais que nós praticamos a humildade, devemos reverenciar a Deus, ter esse temor de nunca ofender a Deus, de dar a Ele o que merece e sempre viver os mandamentos. Ter os mandamentos sempre como horizonte, como meta, vivê-los. São os mandamentos que nos levam a ter uma humildade mais profunda, porque obedecendo os mandamentos, nós seguimos as nossas próprias inclinações. Logo, o Santo Tomás de Aquino expõe o 11º, 10º e 9º grau da humildade, segundo atuando na vontade, né? Não seguir a própria vontade, submeter sempre a obediência ao superior, e a 9ª, abraçar pacientemente pela obediência as coisas ásperas e duras. O que significa isso? Nunca seguir sua própria consciência, nunca seguir sua própria vontade. Aqui está a obediência. Aqui São Bento expõe isso para os religiosos, mas como podemos, padre, viver isso na nossa vida se não temos um superior no sentido de um casado, uma pessoa que ainda vive sua vida de solteiro? É a obediência ao diretor espiritual. Ter um diretor espiritual, ter alguém que nos guie, é necessário. Um diretor espiritual é necessário para nosso crescimento na vida espiritual. Eu sei que existe uma dificuldade muito grande de encontrar sacerdotes, né, que nos orientem de verdade para viver a vida cristã autêntica, mas nós devemos buscar, sim, de alguma maneira, claro, pelos meios de comunicação hoje, podemos
Confissão, jamais. Jamais, sim. Mas direção espiritual, sim, se pode fazer por meios, né? Skype, de alguma maneira, meios de comunicação. Sim, se pode. Direção espiritual. Confissão, jamais. A confissão sacramental tem que ser pessoal, quer dizer, ali a pessoa. E nós devemos submeter a nossa vontade à do nosso superior, que é nosso diretor espiritual, para que ele possa nos guiar e obedecê-lo. Quer dizer, quanto mais obedecemos aos superiores, mas é o nosso diretor espiritual, no caso, aqueles que não vivem a vida religiosa, mas nós vamos crescer na vida espiritual. É interessante a vida dos santos, em todos os santos, aqueles que cresceram, que foram grandes santos, eles seguiam em tudo a obediência aos seus superiores. Vê Santa Teresa de Ávila, tanto que sofreu, né? Porque Nosso Senhor Jesus Cristo revelava as coisas para ela. Ela ia falar para o diretor espiritual, e o diretor espiritual disse a ela, não. E que Jesus falava para ela, obedece. Obedece a seu diretor espiritual. Entendeu? Mas não deixe também de falar aquilo que eu estou falando. Sim? Quer dizer, ela foi crescendo na obediência. Obedecer ao diretor espiritual. Logo, São Bento fala algo mais no sentido de vida religiosa, né? Submeter-se em tudo à vida comum, evitando as particularidades. Mas também podemos aplicar isso, quer dizer, vida em comum, vida em comunidade. Mas também podemos colocar nesse sentido familiar, por exemplo, não ter preferências na nossa vida familiar, a nossa vida cristã, preferência por uma pessoa, o apego a pessoas, entende? Apego a coisas. Não. Saber que todos somos irmãos e todos somos filhos de Deus e devemos levar todos para o céu. Não importa quem seja. Sim? Claro que existem aquelas pessoas que mais nos ajudam, né? Mas devemos amar essas pessoas por amor a Deus, não por amor à própria pessoa, porque senão desorienta o nosso amor e queremos com o amor desorientá-lo em sentido afetivo, e isso pode nos levar a não ser humilde, a ser mais orgulhoso. Apego, né? Apego a essas pessoas. Logo, a quarta e a terceira, não falar sem ser perguntado e falar poucas palavras com voz humilde e não clamorosa. Aqui no sentido das palavras. Às vezes nós nos metemos demais nas coisas na vida alheia, em assuntos que não nos competem, não nos interessam, somente por orgulho, somente por vaidade. Né? Então temos que também ter esse sentido, né? Falar quando seja necessário. Falar quando sejamos perguntados. Claro que existem situações em que devemos defender a nossa fé. E devemos ser como um leão, né? Rugir, gritar, por amor a Deus. Mas em coisas que não são coisas corriqueiras do dia a dia, né? Manter a prudência nas palavras. Quanto mais, talvez, o silêncio guardamos, mais vida interior temos. Mais vida interior temos. Claro que não podemos deixar o apostolado, não podemos deixar, como dizia, a defesa da fé, mas devemos ter muita prudência nas palavras, não se meter em tudo como se fôssemos o dono ou o conhecimento de tudo. Não. Sim? Ter um pouco mais de calma, segurar a língua, não falar tanto. Sim? O falar muito consiste em pessoas que não são humildes. Sim? Pessoas que gostam de fazer muita bagunça, que gostam de fazer muito barulho. Então, quer dizer, o silêncio. O silêncio caminha com a humildade. Logo, nos últimos, São Bento nos fala sobre os gestos, sobre o sorrir, né? O rir demais, o rir gritado, o rir de uma maneira muito nécia, não? Como fala aqui. Não, devemos ser pessoas mais tranquilas nesse sentido. O alegrar-se não é pecado, sim, mas o rir, né, de uma maneira tão feia, no sentido de como os mundanos fazem,
Sim, não, isso não. Também ter essa prudência também no sorrir, sim, como se estivéssemos em uma festa todo o tempo e gritado a risa. Não, não. Né? Tem um pouco de prudência, porque é, no sentido de se resguardar, né? A alegria não é pecado, mas a humildade nos leva a ter essa prudência também no alegrar-se exteriormente, sim, mostrar que somos pessoas interiores, né? Pessoas interiores. Logo, o último é sempre levar os olhos baixos, assim, no sentido de que não olhar tudo que vem pela frente. E hoje aplica muito, somente as modas, né, que hoje é uma coisa assim, né, como dizia Padre Paulo Ricardo em uma pregação, né, tem roupa que foi feita lá no ateliê do diabo, né, do capeta mesmo. E ele fez mesmo para poder fazer o povo pecar. Então, quer dizer, aqui São Bento expõe no sentido da vida religiosa, né? Não olhar muito, né? No sentido de ficar se vislumbrando com tudo que vê. Mas em nossos tempos é mais que necessário, né? Manter os olhos baixos, não olhar para nenhum lado, porque tudo nos leva ao pecado, que seja um cartaz, que seja uma revista, que seja na televisão. E isso, inclusive, também é a prudência no olhar, no sentido da internet, da televisão, de tudo. Sim. Porque hoje tudo move as pessoas ao pecado. Infelizmente é isso. E devemos ter a humildade de reconhecer que não podemos olhar tudo. Não, 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 não. As pessoas pensam que o que é bonito é para se mostrar ou para ser visto, né? Tem um espírito do diabo aí que está levando a pecar. Tem muito claro isso. Sim? Deus nos quer santos. E a humildade nos leva a reconhecer que nós somos pecadores e não podemos, né, disponer de fortaleza suficiente nossa para evitar os pecados. Devemos confiar na misericórdia de Deus, confiar na graça de Deus, mas também lutar, sim? Evitar tudo aquilo que seja pecaminoso, todas as circunstâncias de pecado. Devemos evitar o máximo possível. Sim? A humildade sempre nos leva a reconhecer a Deus e a ver que nós somos débiles. Somos débiles. Somos fracos na fé. Sem Deus, não podemos. Então, esses graus que nos expõem São Bento, muito mais no sentido que, como estava dizendo, muito mais no sentido de crescimento, estou em tal grau da humildade, não, é para a vivência, para a nossa vivência, para que nós possamos ter uma direção para onde devemos caminhar. Sim? É muito importante esses graus da humildade de São Bento. Eu indicaria também que, se possível, pudessem ler a regra. É um pouco grande, não é um livro pequeno, assim, no sentido que não é uma coisa assim de 10 páginas, mas é muito necessário para a nossa vida espiritual também. Assim, ali ele fala de tantas coisas sobre a oração, sobre a vida em comum, a luta contra o pecado. Então eu recomendaria a leitura deste grande livro, aqueles que podem ter a oportunidade de estar lendo este pequeno livro de São Bento, sua regra monástica, seria de muita oportunidade, né, de muito proveito para todos. Sim? Então, vamos rezar ao Senhor, à Virgem Santíssima, para que nos ajude a viver a humildade, essa grande e necessária. Ninguém pode chegar à santidade sem a humildade. Isso é claro. Isso é claro. Porque é pela humildade que reconhecemos a Deus tal como Ele é. Então, ter sempre os mandamentos claros, que devemos buscar evitar o pecado. E
quando necessitamos, devemos clamar a Deus e pedir a Deus a sua ajuda. Na outra semana, no outro próximo áudio, vamos falar já da prática da humildade, né? Existem algumas práticas, né, que nos ajudam a viver a humildade no dia a dia. E vamos expor também um último áudio sobre a humildade nessa escravidão de amor, né? Então, para fechar esse tema da humildade, vamos no último áudio falar sobre essa escravidão, né? Como um escravo deve viver, né, a humildade profunda de Nossa Senhora. Vamos pedir ao Senhor que a cada dia mais nos conceda a graça dessa virtude tão necessária para a nossa vida cristã. Sem ela não podemos chegar no céu, sem ela não podemos chegar à santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria.